Olá, amigos, que a paz esteja com todos em nome de Jesus. Estou aqui para deixar uma palavra de Deus para o teu coração, aliás, para a tua vida. A palavra de Deus hoje ela se encontra nos Salmos de número 121. Do versículo 1 do verso 1 ao verso 2, que diz assim: Levantarei meus olhos para o monte, de onde me virá meu socorro. Aí no verso 2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ali o salmista Davi, ele queria dizer que quando ele estava passando por um problema, quando ele estava passando por uma dificuldade, ele levantava os olhos, ele olhava para o monte, porque quando você olha para o monte, ao fundo do monte você vê o céu. E ali ele quis dizer que quando ele passava por uma luta, por uma dificuldade, ele levantava os olhos, ele olhava para Deus. Ele olhava para o céu e olhava para Deus. Amém? Mas talvez você diz: obreiro, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, para mim não tem jeito, não tem como. Mas a Bíblia diz que, lá em Mateus, a Bíblia diz: todo aquele que perseverar, herdará a coroa da vitória. Então, para você herdar a coroa da vitória, você tem que perseverar, ou seja, e também para você poder receber aquela cura, receber aquele milagre, você vai ter que olhar para Deus e pedir a Deus. Porque muitas das vezes diz assim: obreiro, eu tenho um plano de saúde, eu tenho recursos humanos. Aliás, eu tenho recursos humanos, ou seja, eu tenho um bem material muito grande. Mas quando você passa por aquela luta que realmente não tem jeito, porque a Bíblia diz lá no Evangelho de Marcos que havia uma mulher com fluxo de sangue e ela gastou tudo que ela tinha. E não teve jeito, ela gastou tudo, mas tudo que ela tinha. E a Bíblia diz que não tem jeito. Mas lá também a Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela teve fé e ela disse: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu ficarei curada. Então, meu irmão, quando ela viu que para ela não tinha jeito, e ela ouviu falar do mestre, ela pegou e ela teve fé. Com nós é a mesma coisa. Quando não tem jeito, não tem mais, só resta olhar para o céu e pedir: Deus me ajuda. Para mim, os médicos falaram que não tem mais jeito, os médicos já me desenganaram, mas para Deus tudo é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se você crer, tudo será possível. E a Bíblia, ela também diz para nós orar sem cessar. Então, se você ora, mas você diz: obreiro, eu oro, e quanto eu mais oro, mais assombração aparece. Mas a Bíblia diz, meu irmão, quanto mais você orar, meu irmão, mais você ora, mais o teu inimigo, ou seja, o diabo, ele irá se levantar contra a tua vida.
Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, quanto mais você se apegar com Deus, mais ele vai te atacar, mas você vai mas a Bíblia diz que ele fica ao redor, tramando como um leão, achando a quem possa dragar. Mas então quanto mais você orar, mais ele vai se levantar, e mais você vai orar, mais você está protegido pelo exército do Deus vivo. Então, quando você estiver passando por aquela luta, olha para o céu e peça misericórdia. Amém? Que Deus, ele irá te atender. A Bíblia diz, Jesus diz na palavra dele, tudo que pedir em meu nome, ao meu Pai vos será feito. Ou seja, tudo que pedir no nome de Jesus a Deus, ele vai fazer a você. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo, meu Deus e meu Pai, esse amigo, essa amiga. Eu peço a tua bênção, meu Pai, sobre a vida dela, sobre a casa dela, meu Deus e meu Pai. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa. No nome de Jesus Cristo, meu Pai. Se for uma doença, meu Pai, uma enfermidade que tem se levantado, no nome de Jesus, eu digo a você, mal, você está amarrado, repreendido no poder e na autoridade que é no nome de Jesus. Eu quero a tua força, eu digo, saia no nome de Jesus. Eu declaro a bênção nesta casa, nessa família, no nome de Jesus. Amém? Amigos, eu quero convidar vocês para o culto dia 4 de fevereiro com o pastor Rogério Pochigo na Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida João Ferreira Pinto, 106, Centro de Resende. Eu espero todos lá, que Deus abençoe a todos.